Entre o cinema comercial e autoral, François Ozon se firma como um dos maiores diretores da nova geração francesa. Em seu cinema, que propõe uma crítica à vida moderna e busca brincar com gêneros cinematográficos, Ozon trabalha com temas atuais, como a sexualidade e o papel da mulher. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais do trabalho desse cineasta e a sua importância para o cinema francês. O Para Todos está no ar. Hoje eu converso com o professor Wellington Costa. Wellington, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter me convidado para falar de um cineasta que eu gosto. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da história do François, a formação dele, quais influências que ele vai trazer no cinema que ele faz. O François Ozon, ele fala pouco sobre a sua vida particular, né? Tudo que se sabe é que ele é filho de professores, nasceu em Paris em 1967, isso dia 15 de novembro. Ele estudou na Universidade de Paris 1, Panthéon, ele estudou cinema, fez uma maîtrise de cinema e depois entrou para a famosa escola FEMIS, o antigo IDEC, Instituto de Altos Estudos Cinematográficos francês, que depois se transformou em FEMIS, né? No princípio, FEMIS significava Fundação Europeia de Estudos sobre a Imagem e o Som. E virou simplesmente o nome FEMIS. Ele entrou para a FEMIS em 1990, então até 94. Então, em 94, ele já tinha 27 anos, quando ele saiu da FEMIS. E é na FEMIS que ele vai desenvolver realmente o seu trabalho como diretor. Porque na FEMIS tem entradas para cada área, né? Tem tantas vagas para direção, tantas vagas para cenário, figurino, tantas vagas para roteiro, e ele foi para a vaga de cineasta-diretor. Uhum. Então, depois da FEMIS, ele começa, ainda na FEMIS, ele realiza vários curtas. Ele começa a ser reconhecido em alguns festivais, até o momento em que ele faz o seu primeiro longa, em 1998. Ah, c'est toi? Ah oui, c'est moi. Ah! Laura s'est enfuie. Mais non, c'est juste l'heure de sa promenade. Faut bien qu'il se dégourdisse un peu les pattes, lui. Sophie, range-moi cette bête, s'il te plaît. Bah dis donc, je vois pas à quoi ça sert de te payer un psy si t'as encore peur d'une souris. C'est pas une souris, c'est un rat. Bon, Maria, vous avez nettoyé la cuisine. Ah, je peux pas l'éteindre, tu sais. Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi je vous paye alors, si vous n'êtes même pas capable de faire le ménage? Fais pas chier. Maria, comment vous me parlez? Tu crois que j'ai l'éteint, moi? Je peux pas tout faire en même temps, hein. Il faut que je m'occupe de ta fille. T'as qu'à payer l'infirmière si t'es pas contente. Elle a raison, j'espère bien que je suis plus importante que ta cuisine. Bon, vous pourriez au moins faire la poussière. Oh, toi, arrête, tu me fatigues. Vous voulez pas que je meure? Laissez-moi souffrir. Mais si c'est comme ça, je vais aller avec Françoise à mon cours d'abdos fessiers. E o trabalho dele vai ser considerado autoral ou comercial? Como que fica a classificação da filmografia dele? Tá, essa é uma questão interessante. Ele pode oscilar entre elementos de cinema comercial para atrair o público, como a escalação de um elenco muito especial e muito atrativo, com elementos de cinema autoral bem definidos e bem particulares, assim, bem especiais, né? É interessante lembrar que o François Truffaut, outro François, né? O François Truffaut havia classificado o cinema francês de uma determinada época em 5 categorias, né?
A mais elevada era composta de 9 cineastas, entre eles o Jean Cocteau. Depois vinha uma categoria que era chamada de qualidade francesa de cinema. Essas duas categorias representavam o que havia de melhor no cinema autoral. Embaixo, na escala, tinha um cinema que era puramente comercial. Acima desse, um cinema comercial mais honesto. E uma categoria intermediária que ele chamava de semi-ambiciosa, que resvalava entre o comercial e o autoral. Numa tentativa de reclassificar o cinema jovem francês, nos anos 90 e 2000, colocaram o François Ozon na segunda categoria, né, de qualidade francesa, mas podendo cair para a terceira, que é aquela mais ambígua. Uhum. Eu, particularmente, acho que ele representa muito bem o que poderia ser considerado a qualidade do cinema francês. E nos filmes dele a gente vê uma presença muito forte de atrizes. A gente pode pensar que ele tem alguma musa, que ele gosta de trabalhar com alguma atriz ou não? O François Ozon, que também já foi comparado por determinados críticos a Pedro Almodóvar, pelo gosto do kitsch, mas também por essa valorização do personagem feminino e essa maneira de olhar para o personagem feminino. Isso, junto com declarações dele de admiração assim, aberta a determinadas atrizes, como o caso da Charlotte Rampling, que ele convence a voltar para o cinema com seu filme Sob a Areia, levou alguns críticos a identificarem a Charlotte Rampling como a musa do François Ozon e a Ludivine Seigner como a atriz fetiche, porque ela aparece com uma certa frequência, entre aspas. Hoje, depois de 15 longas, a gente percebe que é bastante relativa essa presença das duas, né? O que não invalida a admiração que ele tem por elas e todas as declarações que ele já fez em relação a essas grandes atrizes com quem ele já trabalhou. E ainda falando sobre a questão da mulher, como que vai ser construída essa representação das mulheres? Porque sempre vai ter algum personagem feminino marcante no cinema dele. Como que fica esse papel da mulher? Bem, o papel da mulher nos filmes do François Ozon tem, sim, um espaço muito especial, né? Se a gente pega um filme emblemático do François Ozon, 8 Mulheres, isso já indica tudo, né? Um cineasta que resolve fazer um filme com 9 personagens, um único homem, e esse homem nem fala tem no filme, isso já indica tudo, assim, o papel da mulher no cinema dele. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver. Je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche, j'ai peur d'être indiscrète, je ne peux pas vous dire que je t'aime
peut-être. Quando a gente assiste um filme mais recente como Bela e Jovem, por exemplo, a gente percebe o olhar desse cineasta sobre esse universo feminino que adolescente ou mais maduro, porque você tem ali duas mulheres completamente diferentes, a mãe e a filha, e um olhar tão honesto mesmo para as duas mulheres, e que são diferentes, né? Sem julgamento, sem preconceito e sem estereótipo, na verdade. Est-ce que tu te rends compte? T'es dégueulasse! Tu te rends compte du sang que tu me fais? Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Tu réfléchis pas, t'as quoi dans le crâne? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu fais ça? Jamais tu me fais, tu comprends pas? S'il te plaît. Isabelle. Pardon. Excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon bébé. Mon bébé. E como que fica o espectador nisso? Porque a gente vê uma presença muito grande de temáticas que envolvem observação, voyeurismo. E aí como que fica o telespectador? Porque ao mesmo tempo que ele está assistindo o filme, parece que ele está observando essa cena. E o François ele faz questão de não fazer um juízo de valor. Ele deixa que o espectador se alimente daquilo e ele próprio julgue. E mesmo os próprios personagens eles têm essa coisa do voyeur. Como que fica então? A questão do voyeurismo, ela é inerente ao cinema, né? E o François Ozon, ele percebeu isso de cara, assim. Talvez durante os seus estudos na FEMIS, ou já na Sorbonne, ou então como espectador, ele começa a rodar filmes como A Câmara Super 8 do seu pai, pequenos filmes sobre a família, a própria família, né? E depois ele vai construindo as suas histórias ficcionais também com uma câmera. Mas ele percebe que o voyeurismo ele é inerente ao ser humano, talvez também, mas ao cinema. E ele explora isso de uma forma, às vezes, sutil, de outras formas bem evidentes, como no caso de dentro da casa, né? Mas em praticamente todos os filmes, eu não me lembro de nenhum filme em que não tenha, em que essa questão não seja abordada, mesmo que sutilmente. E pensando em swimming pool, pensando em dentro da casa, a gente vê muito importante um papel do escritor, daquele que vai contar uma história. E ao mesmo tempo o François está fazendo um filme sobre alguém que conta uma história. Como que a gente pode observar a metalinguagem no cinema que ele faz? Eu acho que essa sua pergunta ela leva a uma pergunta anterior que você me fez. O François Ozon é comercial ou autoral, né? Ou autor de cinema? O cinema do François Ozon, ele, se a gente o analisa desse ponto de vista, eu acho que ele vai se aproximar ainda mais do cinema de autor. Porque o que está em jogo não é meramente a questão da metalinguagem, mas a questão da linguagem em si, da construção de uma linguagem, que no caso é a linguagem do cinema, e do cinema narrativo, né? Então, a forma como se conta uma história, quais são os elementos que compõem essa história, de que forma esses elementos são apresentados e como a própria linguagem é articulada, isso vai ser uma coisa, um aspecto importante da obra dele, que ficam bem marcados com esses dois filmes, Swimming Pool, onde a ficção e a realidade se misturam, e depois bem marcado e num sucesso absoluto de roteiro, que é o Dentro da Casa, né? Foi um sucesso, foi um filme que agradou
público, mas agradou principalmente a crítica. Ele recebeu prêmio pelo roteiro, lembrando que é um roteiro adaptado. Bonjour. Elle est là, le visage fatigué. Je sais avec quel type d'homme elle est mariée. Je sais qu'elle n'a pas d'enfant. Et que son mari pense que tout ce qu'elle expose dans sa galerie, c'est de la merde, de l'art pour malade. Tu es Claude, n'est-ce pas? Oui. Elle m'inspecte des pieds à la tête. Imaginait-elle autrement? Tu devrais pas être en classe. Non, j'ai décidé d'arrêter. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens ont presque tous des problèmes avec les mathématiques. Je pourrais donner des cours particuliers. T'es sûr? Oui. Je peux aussi écrire pour des catalogues d'art contemporain. Mon prof de français dit que je serais bon pour ça. Oui, je sais. Beaucoup d'imagination. Je peux entrer? Germain n'est pas là. Je sais. E a sexualidade vai ser um tema que ele vai abordar com grande frequência, né? Praticamente todos os filmes dele vão ter essa sexualidade aí aflorando dos personagens, não é? Sim. O caso da sexualidade é um caso assim bem evidente na obra do François Ozon, né? É um tema que vai ser abordado e o posicionamento dele vai ser bem claro, assim. François Ozon, embora ele não saia falando isso, porque também não precisaria, é um homossexual assumido, engajado, ele é engajado politicamente também, é um cineasta de esquerda, né? Então ele vai, de alguma forma, combater a estrutura burguesa, e a estrutura burguesa vai ser combatida, no caso, no cinema dele, através principalmente da família, a desconstrução da família burguesa. E a desconstrução da família burguesa passa pela coragem de abordagem de vários tabus. E talvez o tabu mais grave ou o tabu mais forte de uma família burguesa seja mesmo a sexualidade. Porque é através da sexualidade que vem a reprodução e a constituição familiar. Ou seja, enfim, o cinema do François Ozon, se a gente pega um filme como Um Vestido de Verão, Une robe d'été, que é o curta que o projetou em festivais, ele já trata da questão da sexualidade, especificamente da homossexualidade, mas também da flexibilidade dessas fronteiras. E quando ele ataca, ou quando ele tenta desconstruir a família burguesa, é justamente para colocar abaixo as fronteiras. O fato de ele ser homossexual assumido não quer dizer que ele tome partido para essa orientação sexual. Mas, pelo contrário, ele tenta mostrar que as fronteiras realmente elas não indicam muita coisa, né? O primeiro longa dele, por exemplo, é emblemático. Ele vai ser bastante agressivo na questão dos tabus. Ele vai tratar no mesmo filme do incesto, da homossexualidade, da expressão de um sadomasoquismo nas relações sexuais. E
E ali já tinha, quer dizer, no curta que é anterior a esse filme, esse longa de 1998, também vai trazer a questão dessas fronteiras que são muito flexíveis. Você tem a história de um rapaz que sai do armário para sua família no momento do jantar e depois vai ter um caso sexual com a própria mãe. Então, espera aí, ele acabou de se assumir homossexual e depois ele tem uma relação heterossexual e, como se não bastasse, ainda é com a própria mãe. Né? Então, o que eu acho que é muito interessante no cinema dele é justamente essa vontade, esse desejo de mostrar como as fronteiras são determinadas ou construídas por um modelo dominante, mas elas não refletem a realidade e nem são naturais. Né? Ça ne va pas? Tu n'as pas faim? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Voilà. Je suis homosexuel. Bon, je monte dans ma chambre, j'ai pas faim. C'est pas possible. C'est pas possible. Calme-toi, c'est assez grave. Mais tu ne te rends pas compte, tu ne seras jamais grand-père. Merci pour nous. Oh, excuse-moi, Sophie. Et vous aussi, David, vous savez bien que je n'ai jamais douté de vous. Non mais ça, madame, là-dessus, faites-moi confiance. Parce que alors moi, les PD... Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Ça va pas ou quoi? Franchement, Nicolas, comment me trouves-tu? Suis-je encore belle et désirable pour mon âge? Maman, tu as bu? Non, je suis moi. Comme pour la première fois. Peut-être que si nous avions commencé par là, rien de tout ça ne serait arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Je donne de l'amour à mon fils. Na questão da cultura, ele vai trabalhar com a fragilidade das fronteiras dos gêneros cinematográficos, por exemplo. Então, ele vai misturar gêneros, às vezes improváveis, outros até passíveis de ser misturados, mas ele mistura esses gêneros de uma forma muito peculiar também. Né? O cinema musical com a intriga policial e depois, na hora de classificar, é o pesadelo dos videolocadores, né? Não sabe onde colocar o DVD. Mas eu acho que é um ponto para o François Ozon, que consegue bagunçar a cabeça desses formatadores de sociedade. E ainda comentando um pouco mais sobre a homossexualidade no cinema dele, não vai ser só a masculina que vai ser retratada, né? O próprio desejo sexual de uma mulher por outra mulher, a gente observa isso ao longo da filmografia toda. Sim, sim. Tem a questão da homossexualidade feminina nos curtas, como Regard la Mer, que é muito sutilmente apresentado, né? É um desejo latente. Depois ele vai aparecer em outros, em longas também, né? Em Swimming Pool, por exemplo, que também fica latente. Tem o caso de 8 mulheres, onde a coisa chega a se declarar em um determinado momento, embora elas voltem atrás depois. No caso de Fanny Ardant e Catherine Deneuve, os dois personagens, né? Que rolam no tapete e tal. Mas tem a revelação de que há outros personagens homossexuais entre essas 8 mulheres e uma relação efetiva entre elas, né? Efetiva e afetiva. Mas, além disso, também tem uma outra coisa que é importante ressaltar, é que a sexualidade leva também a uma relação de poder a uma análise da relação de poder entre duas pessoas. Ele vai abordar a questão do carrasco e da vítima em vários filmes. Pensando em Pedras Escaldantes também, né? Aquela questão do controle que um parceiro pode exercer sobre o outro. Sim. Tem um exemplo também, que é o sitcom, que tem nitidamente a expressão do sadomasoquismo numa relação a dois.
Tem o Amantes Criminais, por exemplo, onde o carrasco e a vítima, o sequestrador e o sequestrado, e a relação desconcertante que é gerada nesse ambiente em que um exerce um poder sobre o outro. E isso vai continuar depois, né? Isso vai continuar depois. Mesmo dentro da casa, a relação entre o professor e o aluno, ela se inverte às vezes. Você tem um professor que sabe o que deve ser feito, que vai ensinar o outro, e no final ele entra numa história que é quase uma armadilha. E Wellington, para finalizar, para quem ainda não conhece François, por onde começar? Quais filmes você indica para quem quer conhecer um pouco mais da obra dele? Quem gosta de suspense, mas um suspense inteligente, com uma manipulação da linguagem, eu aconselho começar, por exemplo, pelo Swimming Pool e até o Dentro da Casa. Mas quem gosta de dramas intimistas, eu particularmente gosto muito desses dois filmes, que são na verdade são três agora, com Bela e Jovem, né? Mas ele começa com O Tempo que Resta, depois ele faz um outro filme bastante intimista também, que se chama O Refúgio, e O Bela e Jovem. Então, aí você já tem 3 filmes para se apaixonar por François Ozon, né? Voltando à questão da linguagem, mas também dando uma trilha a seguir para se apaixonar por François Ozon, a gente pode pegar o viés do teatro, né? O confinamento em uma casa. Isso acontece com sitcom, mas depois se torna muito mais elaborado. Vai, por exemplo, ao Gotas d'Água em Pedras Escaldantes, e depois 8 Mulheres. E para quem gosta de cinema fantástico, a gente pode passar dos Amantes Criminais a um filme que é muito particular, que é o Ricky. É um filme, a história de um garoto que tem asas, né? Um bebê voador, um bebê alado, assim. Então são várias trilhas. Eu aconselharia pegar uma trilha dessa, né? E incluir, inclusive, alguns curtas também para introduzir. Para mim, talvez o melhor filme para uma iniciação seria Um Vestido de Verão. Porque nesse filme já tem alguns elementos que vão surgir e vão se desenvolver nos longas-metragens, né? Tem uma cena musical, tem a questão da sexualidade, tem a questão do voyeurismo, tem a questão das fronteiras, né? E tem o kitsch. E é um filme muito bem construído. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Para Todos, Wellington. O programa de hoje fica por aqui. Eu volto na próxima edição com mais audiovisual e cinema para você. Um grande abraço e até lá. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur, bang bang. Tu me tuais, bang bang, et je tombais, bang bang. Et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas.